Olá pessoal, a partir de agora nós vamos apresentar uma série de programas explicando o que é a Previdência, se a reforma da Previdência é necessária, quais são os pontos centrais de discussões, qual a proposta que está sendo discutida no Congresso Nacional, como isso pode mudar a sua vida e se existiria propostas alternativas. Então a partir de agora vamos nos dedicar a esses temas. E eu, já iniciando, peço ao caro amigo ou cara amiga que está assistindo o programa, que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no meu programa e compartilhe ele para seus amigos, seus familiares, que é uma forma da gente ajudar a esclarecer a população desse debate tão importante que é sobre a reforma da Previdência. Iniciando o primeiro programa, fazer uma pergunta muito simples, uma pergunta básica, como a gente pode dizer. Na verdade, qual é o propósito da Previdência Social? Por que se precisa de Previdência Social? Isso é um tema muito importante. Talvez as pessoas não tenham a percepção da importância da gente fazer essa pergunta e poder responder essa pergunta. O ser humano, na verdade, ele é muito levado a pensar sempre no presente. Na verdade, as dificuldades do dia a dia acabam reforçando essa tendência natural do ser humano. O ser humano não está preocupado muito bem com o que vai acontecer daqui a 30 anos, né? Mas isso é uma preocupação que se precisa ter. Então, nessa discussão sobre a reforma da Previdência, uma questão central é necessário que os governos possam ter, vamos dizer assim, um sistema previdenciário de modo a garantir renda para as pessoas quando chegar à velhice. Aí quando se chega à velhice, muitas vezes, a partir de uma determinada idade, se perde, né, toda a dificuldade, se tem toda a dificuldade de trabalhar, tem toda a dificuldade de ser produtivo, o deslocamento já fica mais complexo, fica mais sujeito a doenças. Então, nesse momento, vamos dizer assim, da inatividade das pessoas, é fundamental que as pessoas tenham uma renda que foi construída durante a sua vida toda, a sua vida, vamos dizer assim, laboral, a sua vida de trabalho. Então, o propósito da Previdência, na verdade, garantida pelo Estado, seja ele mesmo ofertando os benefícios ou ele regulando a iniciativa privada que possa oferecer esses benefícios. Então, o propósito da Previdência é exatamente permitir, garantir ou acreditar que quando você chegar na sua inatividade, seja porque você realmente atingiu uma idade mais avançada ou porque durante algum período você ficou doente, aí você perdeu essa capacidade de trabalhar, ou mesmo também no caso das pensões por morte de algum dos cônjuges do casal, e aí precisa-se de renda para garantir a vida dessas pessoas a partir daí. Então o propósito da Previdência é exatamente garantir renda na inatividade. E esse grande desafio é no sentido de ter garantia de renda para todos. É importante que todos os cidadãos que estão nessa faixa etária, que estão nessa situação, possa ter uma garantia de renda, né? E, ao mesmo tempo, essa garantia ser universal, igualitário, financeiramente equilibrado ao longo dos anos. Porque também não adianta nada você ter um sistema previdenciário em que ele, durante o tempo, ele vai ficando deficitário, o governo cada vez mais colocando dinheiro, tentando equilibrar as finanças do sistema, e aí você não consegue pagar os benefícios necessários. Então, esse é o grande desafio, ele ser universal, igualitário e equilibrado financeiramente. No mundo, nas suas formas básicas, nós temos dois grandes, vamos dizer assim, sistemas previdenciários, o conhecido como sistema de repartição e o sistema de capitalização. No sistema de repartição, que foi um sistema que ele foi muito divulgado a partir da Segunda Guerra Mundial, os jovens contribuem para os idosos.
na certeza de que esses jovens, quando chegar também na idade de se aposentar, outra geração de jovens irá contribuir para eles. Então, o que explica a característica principal do sistema de repartição é de transferência de jovens para idosos, de transferência entre gerações. O segundo modelo é conhecido como sistema de capitalização, onde os trabalhadores na ativa contribuem para si próprio, como se fosse uma conta de poupança. E aí, durante o ano, durante todo o período em que eles estão contribuindo, eles vão aumentando esse fundo próprio, seja por mais contribuições e seja também pelo rendimento que esses recursos possam produzir. E quando ele chegar na idade de se aposentar, então você reparte esses recursos por vários anos, ele recebendo uma parte desses recursos a cada ano até o seu falecimento. Então esse é o sistema de capitalização. Existem muitas discussões no mundo inteiro se o sistema de repartição é melhor do que o sistema de capitalização ou vice-versa. Isso aí é uma discussão muito importante, mas na verdade eu não diria que um é melhor do que o outro. Todos os dois têm pontos importantes, mas também têm suas fragilidades. Por exemplo, o sistema de repartição ele é importante porque, ao ser garantido pelo Estado, ele evite que as pessoas idosas percam renda por uma crise econômica. Você tem uma crise econômica muito grande, como está sendo garantido pelo governo esses recursos, então você consegue garantir o benefício dessas pessoas. Já o sistema de capitalização, se eu construir minha própria poupança e eu apliquei esses recursos em alguns ativos, em alguns investimentos financeiros, com a crise econômica pode ser que eu perca aí grande parte desses recursos e eu fico sem renda. Então, de se observar também essa fragilidade. Então, isso é um elemento importante. Mas o sistema de capitalização também tem sua vantagem. Na verdade, eu diria duas vantagens. A primeira vantagem é que no momento que você contribui para si próprio, você está criando sua própria poupança. Então, não vai depender se daqui a 30 anos o governo vai mudar as leis, vai decidir isso, aquilo outro, que pode afetar seus benefícios, inclusive como nós estamos discutindo hoje. Então, na medida que você constrói sua própria poupança, você está, de alguma forma, blindado se um governo daqui a 20 anos, que nem ainda existe ainda, ele possa mexer no seu benefício. Então você garante para você já a sua parte. Ademais, o sistema de capitalização ele é importante porque as pessoas, ao pouparem recursos, esses recursos servem para o governo utilizar, os bancos utilizarem, por exemplo, para investimentos produtivos. É o que se chama de poupança nacional. Você ter recursos para que se possa fazer investimento, construção de estradas, construção de portos, de infraestrutura, de energia elétrica, conjunto de investimentos que pode ser feito com esses recursos. E o Brasil, historicamente, é um país que tem baixa taxa de poupança. Então, a capitalização ela reforça a poupança nacional e isso estimula mais investimento, gerando mais emprego, gerando mais riqueza no país. Então, o sistema de capitalização tem esse viés positivo também. Um outro ponto é que o sistema de capitalização, ao você contribuir para si próprio, você é estimulado a participar do mercado formal de trabalho, de muitas vezes fazer hora extra, muitas vezes trabalhar em outros períodos, porque quanto mais você trabalhar, mais você está adicionando essa sua poupança e mais benefícios você pode receber no futuro. O sistema de repartição, ele gera uma desconfiança muito grande porque estou contribuindo agora e não sei exatamente quando é que eu vou receber esses recursos. Então, ou como é que eu vou receber esses recursos? Será que um governo daqui a 20, 30 anos vai mudar as regras e vai fazer com que aquele meu benefício que eu contava, por exemplo, receber em cima de 5 salários mínimos ou 6 salários mínimos, aí será que o salário mínimo perde de valor ao longo do tempo? Então me deixa inseguro quanto a esse benefício futuro.
E isso faz com que as pessoas fiquem desestimuladas a participarem do sistema de repartição. Então, nesse sentido, o sistema de repartição ele acaba tendo esse viés negativo. Então, isso é uma característica do sistema de repartição, muitas vezes visto essa característica uma coisa muito ruim, porque provoca muita informalidade na economia, e a informalidade no Brasil ela é muito grande, né? Olhando aí, já dando vocês podem olhar nessa tabela que está sendo projetada, nós pegamos, por exemplo, os países da OCDE, os países da Europa principalmente, e basicamente o que observamos nesse quadro é que todos esses países, eles possuem tanto o sistema de repartição como o sistema de capitalização, ou seja, eles têm os dois ao mesmo tempo. E esse tema será motivo de, num próximo programa lá na frente, nós vamos discutir a reforma da Previdência proposta pelo presidente Bolsonaro à luz desses desenhos de sistemas previdenciários que já existem no mundo. Então a nossa tendência não é ficar em repartição ou ir tudo para capitalização. A nossa tendência é que eles chamam de sistema misto, parte em repartição e parte em capitalização, como já nos principais países da Europa. E perceba também que tem um benefício básico, um benefício assistencial, que tem um motivo de combater a pobreza. Então, se nós pensarmos num sistema de proteção de renda para as pessoas na inatividade, seria interessante ter um sistema básico, um sistema de um valor universal para todas as pessoas, principalmente para as pessoas com a finalidade de combater a pobreza. Nós teremos também um sistema de repartição a partir de um salário mínimo até um outro montante, que pode se discutir depois a gente discute qual seria esse novo montante, mas é fundamental também que se coexista o sistema de repartição e também uma parte capitalizada, porque cada sistema tem o seu propósito, cada sistema atinge ou procura atingir um determinado objetivo. Então é importante que possamos conseguir conciliar num sistema só esses três importantes características, tanto da renda básica, que, repito, tem a ver com a proteção social, a combate à pobreza, o sistema de repartição, que tem a ver com a distribuição de renda entre as gerações, a Previdência também tem que cumprir esse papel de distribuir renda, e o sistema de capitalização é um sistema que adiciona a poupança na economia e a partir daí se possa ter novos investimentos para o país. Na América Latina, nós fizemos também um estudo como é que é formada a América Latina. Basicamente, Argentina, Brasil e Venezuela são os três países que eles majoritariamente possuem como sistema previdenciário básico, sistema de repartição. O Brasil, nem 10% dos trabalhadores estão nos sistemas capitalizados, ou seja, grande parte ainda de repartição. Mas nos outros países a gente percebemos que tem sistemas tanto de repartição como sistemas de capitalização. Então esse já é um importante alerta, porque nós estamos junto com a Argentina e Venezuela nesse quesito. Talvez seja necessário o Brasil migrar para um sistema previdenciário mais parecido com os outros países, tanto países da América Latina como também países no mundo inteiro. Para finalizar essa primeira parte, eu vou falar um pouco do sistema previdenciário brasileiro. Na verdade, a Constituição Federal, no seu artigo 201, ela estabelece toda a discussão sobre a Previdência Social, sobre a Seguridade Social. A Seguridade Social é um orçamento em que lá nós temos programas de saúde, de assistência social e previdência social. Na Previdência Social, basicamente lá nós temos o RGPS, que é regime próprio, regime geral da Previdência Social, que é o conhecido INSS, que são os trabalhadores da iniciativa privada que contribuem. Eles contribuem até 11% e parte dos seus fundos que está sendo gerado através da contribuição patronal, que é 20%. Mas nós temos também o RPPS, que é o regime próprio da Previdência Social, que esse
esse regime ele não está no orçamento da Seguridade Social, ele está no orçamento do Tesouro e o orçamento fiscal. Nós temos também o regime da Previdência Complementar, que são fundos fechados e abertos, capitalizados. O que são os fundos fechados? São fundos em que grandes empresas estatais, por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, esses seus funcionários eles estabelecem seus próprios fundos de pensão que garante a renda na aposentadoria de seus trabalhadores. Então, são fundos fechados. Mas também nós temos fundos abertos, onde as pessoas contribuem, vão num banco e abrem aí uma conta de previdência privada e passam a depositar seus recursos naquela conta. Essa é uma outra modalidade que existe. E esse sistema é regulado, inclusive, pelo governo federal. E temos também os sistemas militares, que é um pouco diferente, é à parte, e ele faz parte, vamos dizer assim, eles são financiados pelo próprio Tesouro diretamente a partir também das suas contribuições. No próximo programa, nós vamos explicar em mais detalhes o sistema previdenciário brasileiro, e aí vamos também já de partida incluir a seguinte pergunta: é realmente necessário reformar a Previdência no Brasil? Então essa discussão ela está sempre presente, e mais ainda, né, algumas pessoas acham que não precisa reformar a Previdência, se tivermos outras medidas poderia equilibrar financeiramente o programa, mas outras pessoas entendem que é realmente necessário equilibrar o sistema previdenciário brasileiro com medidas, às vezes até um pouco mais antipáticas, ou que possam exigir um pouco mais de sacrifício da população. Então, nesse segundo programa, nós vamos nos dedicar a essa discussão, se realmente é necessário reformar a Previdência do Brasil. Finalizo por aqui, peço mais uma vez ao amigo ou amiga que se inscreva no meu canal, que aperte o sininho lá para ficar recebendo as notificações de novos produtos, e peço também que divulguem esse vídeo para os amigos, familiares, colegas de trabalho, e é uma forma importante da gente esclarecer esse debate do país e colocar o máximo possível ideias corretas, ideias que possam tirar dúvidas da população. Muito obrigado e até o próximo programa.